Então diz assim o Senhor, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Aleluia. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e 18. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá forças para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Livro do profeta Oséias, capítulo 14, versículo 8 e 9, diz assim o Senhor: Ó Efraim, que tenho eu a ver com ídolos, com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de vocês. Eu sou como um cipreste verde, e de mim procede o seu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Aleluia, graças a Deus. Filho de Deus, Senhor desta igreja, Pai. Filho de Deus, chegou a hora, Senhor, do teu poder, o poder da tua palavra, Senhor, ser manifesto neste lugar, Senhor. Chegou a hora, Altíssimo, de nós ouvirmos a tua voz mais uma vez, Senhor. Voz que ecoa, Senhor, nos nossos corações, na nossa mente, Senhor. Voz, Senhor da glória, Pai. Ó Deus, que não sai da nossa mente, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai tremendo e Senhor da tua igreja. Ó Deus, estabelece o teu poder então, Senhor. Usa os meus lábios, Altíssimo. Tu sabes que eu não sou capaz, Senhor. Tu sabes, Altíssimo Deus. Labarrou decando alabassúbia. Ricalabalabalabaxéia, serebicondorobicanda alabalabalabaxéias. Ó Deus, exalta o teu nome agora, Senhor. Abala as estruturas deste povo, Senhor, com o poder da tua palavra, Senhor. Liberta, cura, Senhor, através da tua palavra, Senhor. E glorifica o nome, Senhor, do teu Filho amado mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que assim seja, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, aleluia. Irmãos, nós fechamos essa leitura bíblica assim, dizendo, como o Senhor falou, o Senhor estava falando, estava encerrando ali, Deus estava encerrando ali o livro do profeta Oséias. Ele falou: quem é sábio, entenda estas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. E nós começamos esse texto bíblico ouvindo Jesus falar: sem mim vocês nada podem fazer. Se nós, olharmos o contexto das palavras do Senhor, em diversos livros da Bíblia, nós lemos 3 trechos aqui. Nós lemos, nós lemos o Evangelho de João, nós lemos ali Deuteronômio, nós lemos o livro do profeta Oséias, e existem inúmeros outros textos onde o Senhor expõe a mesma mensagem, de que nós nesse mundo precisamos de Deus, de que nós nesse mundo necessitamos do Senhor, e de que tudo o que acontece nas nossas vidas vem de Deus, Quando Deus fala assim através do profeta Oséias, dizendo assim,
Eu sou como cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Ou seja, Deus está confirmando claramente ali ao seu povo que dele vem o fruto, né, que procede ali do seu povo. Ou seja, o Senhor é o provedor, o Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que estabelece, o Senhor é aquele que providencia, o Senhor é aquele que faz acontecer todas as coisas nas nossas vidas. E você já ouviu eu falar aqui nesta igreja diversas vezes que em diversos momentos das nossas vidas nós precisaremos dos milagres de Deus. Nós precisaremos, né, das providências de Deus para que nós consigamos avançar e avançar e avançar. E é lógico, irmãos amados, que nós temos uma vida que é estabelecida e cuidada por Deus, e como nós comentamos aqui durante a ministração das ofertas, as nossas atitudes devem acontecer. A nossa resposta em relação à palavra de Deus deve acontecer. E por isso então por isso é que nós estamos nesse mundo numa jornada, avançando e fazendo cumprir a palavra de Deus nas nossas vidas e agindo segundo a palavra de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos o quê? Ver as providências e os milagres de Deus acontecendo no nosso dia a dia. A vida já é um milagre, né? O nascimento de uma vida já é um milagre. Quando uma criança sai do ventre da sua mãe, já é estabelecido o primeiro milagre de Deus nas nossas vidas. E depois o Senhor, Ele é responsável e cuida para que, né, nós possamos prosseguir neste mundo avançando e avançando e avançando. Só que muitas vezes, irmãos amados, o homem ele prefere o quê? Tentar viver, né? Tentar viver na independência da criação do homem, né? Como Deus é tão poderoso, irmãos, que Ele criou o homem, um ser, né, que é algo singular em relação à criação. Não existe uma criação, né, estabelecida no mundo, uma criação de Deus estabelecida no mundo similar ao homem, né? E é por isso que o homem, né, ele se acha muitas vezes independente de Deus e tenta agir, né, segundo as suas forças, segundo a sua sabedoria e segundo a sua inteligência, que é concedida por Deus, né? Nós vimos o Senhor falando: olha, eu sou o Senhor, aquele que dá força a vocês, para que vocês possam adquirir riquezas, né? Aquele que dá força, aquele que dá vigor, aquele que cuida. O Senhor falou: eu sou aquele que cuida, né? O Senhor usou um termo aqui, ó Efraim. Efraim era a maior tribo de Israel, e muitas vezes Deus chamou ali o povo de Israel de Efraim. Então Deus estava mandando uma mensagem: sou eu que cuido de vocês. Sou eu, né, que dou fruto a vocês, para que vocês possam viver, né? E nós, sabe, irmãos, acho que as coisas espirituais do homem, elas ficam tão mais fáceis, sabe? Viver o mundo espiritual para o homem fica tão mais fácil quando a gente compreende as palavras de Deus. E o Senhor, conforme, né, nós já falamos aqui, quem é sábio, quem é inteligente, né, que viva estas coisas. Quem é sábio, quem é inteligente, né, se lembre destas coisas. Quem é sábio e inteligente, entenda essas coisas conforme o Senhor falou. Então nós devemos, sabe, irmãos, nos alicerçar na palavra, para que a nossa fé ela seja suficiente, para que nós desejemos buscar a Deus, para que nós desejemos orar, para que nós desejemos, sabe, ser fiéis a Deus, ser melhores para Deus. Nós devemos nos lembrar da palavra. A palavra de Deus deve ser o motor que nos impulsiona, porque nós olhamos para a palavra e nós entendemos Deus falando, e nós entendemos os objetivos daquilo que Deus está falando, e nós nos movemos em relação a esses objetivos,
para que nós estejamos próximos de Deus. E, portanto, nós não nos percamos no caminho, né, durante a nossa jornada nesse mundo, conforme nós já falamos, né, porque o homem perdeu o contato com Deus, ele perdeu o rumo e não tem fé e não acredita naquilo que Deus falou, né? Quando Jesus ele falou: eu sou a videira e os ramos, eu sou a videira e vocês são os ramos, e aquele que está em mim dá muitos frutos, né? Já é uma grande revelação do Senhor, porque, né, Deus na verdade está falando que nós fazemos parte da vida dele. Jesus está falando que nós fazemos parte da vida dele, né? E que sem estarmos ali, né, enxertados na videira, nós jamais conseguiremos dar frutos. E os frutos que Deus fala neste mundo não são os frutos maus, os frutos azedos, os frutos secos, que muitas vezes as pessoas, né, enxergam e veem neste mundo, né? Deus deseja que nós geremos frutos bons e frutos similares, né, aos que Deus deixou neste mundo para as nossas vidas, frutos similares àqueles que Jesus deixou neste mundo para as nossas vidas, né? Se Deus teve misericórdia de nós, nós devemos ser misericordiosos. Se Deus nos amou, né, de tal forma, né, que Ele deu o seu Filho amado, nós devemos também amar o nosso próximo, né, e oferecer, né, ao nosso próximo as palavras de salvação, e oferecer ao nosso próximo, né, momentos, oportunidades para que essas pessoas possam ter o mesmo privilégio que nós tivemos, né, de viver as coisas que são de Deus nesse mundo, né? Viver as coisas que são de Deus nesse mundo é necessário, irmãos. Você precisa viver as coisas de Deus nesse mundo, é necessário isso, para que você tenha saúde espiritual, para que a sua família seja abençoada, para que você viva uma vida nesse mundo de paz e alegria, mesmo nos momentos difíceis da sua vida, momentos de apreensão. Nós sabemos que lá na frente nós vamos receber a resposta de Deus, a resposta positiva de Deus. Nós cremos que a nossa luta muitas vezes difícil, amargurante, né, que às vezes entristece e traz dor, mas nós sabemos que lá na frente isso tudo vai passar, porque afinal o nosso Deus está cuidando de nós, afinal o nosso Deus está, sabe, agindo no meio de nós, e o nosso Deus não está surdo para que Ele não possa nos ouvir, né? Os ouvidos de Deus não estão, né, fechados para que Ele não possa ouvir, né? E o Senhor deseja e oferece a nós o melhor dos frutos dele. O Senhor oferece a nós, né, o melhor que Ele tem para as nossas vidas, né? O Senhor é interessante porque o Senhor Ele pede o melhor de nós. Ele pede o melhor de nós, Ele sempre pediu o melhor de nós, né? Simplesmente porque Ele ofereceu o melhor dele por nós. Nosso Deus, Ele não é egoísta, e o nosso Deus, Ele sempre deu o grande exemplo para nós, né? Ele sempre foi o grande exemplo. Nosso Deus sempre foi o grande exemplo, assim como nós temos que ser o grande exemplo para as vidas que estão ao nosso redor, né? E nós muitas vezes recusamos e não damos resposta para Deus, apesar daquilo que Deus fez por nós e de como Ele fez por nós, né? Porque o homem, ele tem uma tendência, né? Ele tem uma tendência a se afastar de Deus. Ele tem uma tendência a querer viver de forma independente de Deus. Tudo isso influenciado pelas trevas. Tudo isso influenciado pelas trevas. A Bíblia diz que Lúcifer, ele era um adorador. A Bíblia diz que Lúcifer era um ministro de louvor a Deus. E um dia ele se sentiu assim tão exaltado naquilo que ele fazia,
que ele quis ser igual a Deus e ocupar o lugar de Deus. E ele foi expulso, lançado na terra, expulso da presença de Deus, juntamente com, a Bíblia diz, juntamente com 1/3 dos anjos do céu, que se agregaram a ele, foram lançados na terra, afastados e condenados, à prisão perpétua pelo Deus Altíssimo por causa das atitudes deles, E Satanás, ele tenta influenciar o homem para que o homem tenha o mesmo desígnio que ele teve quando ele se rebelou contra Deus. Satanás, ele tenta fazer com que as pessoas sejam iguais a ele, sejam maldosas, o oposto de Deus, Sejam maldosas, se isolem do seu Criador, se afastem do seu Criador, para que ele depois tenha a mesma condenação que ele já teve, e ele sabe disso, e ele tenta destruir as coisas que são de Deus, e as coisas que são de Deus. A coisa mais importante de Deus são as nossas vidas, as coisas mais importantes de Deus são as nossas vidas, porque Deus luta por isso, e Deus deseja que nós alcancemos as coisas dele neste mundo, para que nós vivamos ele. E Satanás luta para tentar o quê? Fazer exatamente ao contrário daquilo que Deus deseja, o oposto daquilo que Deus deseja para as nossas vidas. E você, irmão, você que está aqui hoje, e quem está me ouvindo, e quem vai me ouvir, não pode deixar de compreender essas coisas que acontecem no mundo espiritual. Você não pode deixar de compreender aquilo que Deus falou. Você não pode deixar de compreender, que nós vivemos num mundo para sermos restituídos a Deus. As oportunidades que nós temos no dia de hoje é a oportunidade para nós sermos restituídos a Deus. É o caminho que nós estamos trilhando para sermos restituídos a Deus da forma como Deus criou o homem. E Deus não abre mão do poder da sua palavra, e Deus não abre mão do seu desejo, e Ele vai cumprir, Ele vai fazer com que a nação dele, com que o povo dele viva como Ele deseja, e seja igual a Ele, e seja semelhante a Ele, no caráter, nos sentimentos, e tenha comunhão com Ele, E a igreja, sabe, irmãos, a igreja é um instrumento que Deus usa para que as pessoas consigam entender a verdade. A palavra de Deus é o instrumento que Deus usa para que a igreja consiga entender a verdade, Mas se a gente for olhar hoje o dia a dia de um cristão, se a gente for olhar hoje a postura de um cristão, e é interessante porque eu escrevi uma palavra pastoral essa semana, e o título é Vamos à Casa do Senhor, E ali, eu já extravasava, irmãos, ali um grande sentimento, que eu estava tendo durante essa semana em relação ao poder da palavra do Senhor, E quantas coisas Deus prometeu a Salomão acontecer no templo. Se você olhou ali se você leu a palavra pastoral, eu admito, irmãos, a você que a palavra pastoral escrita é longa. Eu admito a você, porque é longa a revelação que Deus me deu quando eu estava escrevendo. E eu não posso inibir aquilo que Deus revela, sabe?
Porque independentemente de ser uma revelação a mim, né, meu coração ele salta de vontade, né, de transmitir aquilo que Deus fala. Então admito que, sabe, você tem que parar ali e gastar um tempinho para você ler. E eu não vou mudar isso. Eu não vou escrever um versículo na palavra pastoral, nem 2 versículos na palavra pastoral e dar risada para você, né, para que você, né, se sinta confortável ali naquele momento. Mas eu falava já de quantas promessas Deus prometeu quando o povo entrasse no seu templo. E ele falava: os meus olhos estarão atentos a este lugar, né? Os meus ouvidos ouvirão a oração que sair deste lugar, né? Se meu povo que se chama pelo meu nome, né, me buscar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Tudo promessa de Deus para a igreja, para aquele que entrasse no templo para buscar ao Senhor e para falar com Deus. Então são oportunidades que nós temos, sabe, de ver cumpridas nas nossas vidas o poder de Deus, né? Mas as pessoas parece que não acreditam e não valorizam, né? E não lembram da palavra, tipo assim, eu vou lá na igreja e hoje Deus vai ouvir minha oração. É lógico que Deus ouve a tua oração no seu quarto, Deus ouve a tua oração, né, quando você faz a tua oração segundo os princípios de Deus, né, segundo ali o coração de Deus. Deus ouve a tua oração, né, quando você está dirigindo, Deus ouve a tua oração quando você está lavando a louça, não importa, mas existem promessas, e as promessas de Deus nos garantem acontecer, então você fala assim: vai ser impossível não acontecer, se eu fizer, vai ser impossível não acontecer, porque a palavra de Deus me garante. E a nossa fé, às vezes, ela tem que ser exercida dessa forma, irmãos, tipo assim: Deus falou, então vai acontecer. Deus falou, então vai acontecer. Porque muitas vezes, irmãos amados, as pessoas não fazem porque na verdade não acreditam. As pessoas não fazem porque na verdade não acreditam. Quando Jesus falou: sem mim vocês não podem fazer nada, já para mim, já é um grande alerta de que a minha vida ela tem que ser dirigida por Deus. Já é um grande alerta para mim, independentemente, porque, sabe, irmãos, as pessoas às vezes elas confundem as coisas, mas a gente tem inúmeras responsabilidades que Deus nos deixou, mas ao mesmo tempo a gente não pode negar aquilo também que Deus escreveu e revelou, para que nós tenhamos as posturas certas nos momentos certos. Então, eu ajo segundo a palavra. Se eu não posso fazer nada sem Jesus, então eu vou buscar Jesus. Se eu não posso fazer nada sem Jesus, então eu vou buscar a orientação de Jesus, para que eu possa fazer certo, para que eu possa fazer, né, sem erro, né? Eu sempre falo assim: quando a gente faz as coisas orientadas por Deus, nunca dá errado, irmãos. Nunca dá errado, jamais dá errado. E muitas vezes as pessoas insistem em viver segundo, sabe, as doutrinas demoníacas hoje impetradas no meio do povo de Deus, do que viver aquilo que Deus fala. Preferem adaptar a palavra de Deus à sua vida, quando nós devemos adaptar a nossa vida à palavra de Deus, né? As pessoas estão procurando, né, adequar as circunstâncias. Eu vou adequar Deus à minha vida, né? Eu vou adequar. Eu vou orar,
Mas não do jeito que Deus falou. Eu vou orar do meu jeitão, porque o meu Deus vai me compreender, né? Jesus, ele estava já aflito, né? Próximo dele ser preso e próximo dele ser crucificado, e ele foi orar, ele foi buscar refúgio em Deus, no Monte das Oliveiras, no Getsemane, ele foi buscar ali, né, o refúgio de Deus, e ele falou assim: olha, eu vou ali orar, e vocês vigiem, vocês entrem em oração também, né? E ele foi aflito e voltou e encontrou os discípulos lá, todos dormindo. E Jesus falou: orem, vigiem, orem. E Jesus deu instruções: orem. E encontrou eles dormindo. E Jesus, aflito, voltou ainda para orar e voltou de novo, estavam dormindo de novo. Ele acordou os discípulos, mandou orar, e eles, quando voltou, estavam dormindo de novo. Sabe? Se nós olharmos essa passagem bíblica, nós vamos encontrar assim, sabe, algo terrível já do homem, porque, sabe, Jesus estava pedindo assim, ele estava pedindo: olha, orem. E eles estavam do lado do Filho de Deus, conheciam já parcialmente aquilo que iria acontecer, mas mesmo assim, eles sucumbiram mediante o seu cansaço. Sucumbiram. E Jesus voltou e falou: vocês não podem vigiar um minuto sequer por mim? E esse, sabe, irmãos, e esse é um grande diagnóstico daquilo que muitas vezes acontece com a igreja. Eu não estou falando da Igreja Cristo é Paz, irmãos. A Igreja Cristo é Paz, ela é um contexto no meio de um monte de igrejas. E eu vou ser sincero contigo, eu vou ser muito sincero, sabe? Eu não vou nem falar o que eu ia falar, né? Sabe, porque, sabe, a gente vê tantas aberrações por aí, tantas situações, sabe, que fazem com que as pessoas estejam caminhando, achando que estão indo pelo caminho certo. As pessoas achando que estão indo por um caminho de salvação, e infelizmente terão muitas surpresas, sabe? Infelizmente, por conta das estratégias e por conta das mensagens que são hoje ministradas, né, num contexto que não é aquele contexto que o nosso Deus deseja. Não existe alegria, não existe, sabe, busca do Espírito Santo, não existe busca, sabe, dos dons espirituais. As pessoas estão cansadas, oprimidas, estão cansadas e oprimidas na sua vida, na vida que vivem nesse mundo, que deveria ser uma vida ao lado de Deus, lutando e vencendo, porque Deus nos dá vigor e nos dá força. As pessoas são diferentes, irmãos. São diferentes daquilo que, né, a gente olha e deveria encontrar na pessoa que tem Deus e uma postura de um cristão. Sabe, as pessoas são diferentes, as pessoas, elas são diferentes daquilo que deveriam ser, né, do modelo que deveriam ser e do exemplo que deveriam transmitir. As pessoas estão muito fracas na fé. As pessoas, elas estão se abalando muito facilmente pelas circunstâncias que acontecem nesse mundo, e estão deixando de acreditar que lá na frente tudo vai ficar bem. Estão deixando de acreditar que lá na frente, né, Deus estará lá também, né? Assim como Deus esteve atrás
e vivemos a glória de Deus já. Deus está manifestando a sua glória nos dias de hoje, nas nossas lutas, e nós veremos a glória de Deus amanhã. Nós veremos a glória de Deus e você, né, será cuidado, Ele continuará cuidando, Ele continuará te dando frutos, Ele continuará te dando vigor para você, né, manter a tua fé, para você ter uma saúde espiritual ao lado dEle, né, vivendo as coisas são dEle e humilhando Satanás todas as vezes que ele se levanta na tua vida, né? Humilhando as trevas, né, por causa das nossas atitudes, das nossas posturas, né? A gente, sabe, você que é cristão, você não deve entrar no engodo deste mundo, e você não se deixe vencer pelo cansaço e pela fadiga e opressão que muitas vezes esse mundo traz, e você mantenha a alegria do Espírito Santo de Deus em você, né? Na sua luta, no meio da tua leitura bíblica, sinta a alegria de ouvir a voz de Deus. No meio da tua luta, no momento que você for orar, que você consiga bloquear a sua mente em relação ao problema que você está vivendo, para você conseguir, sabe, falar com Deus e não ficar pensando no seu problema, né? Porque falar com Deus é falar com Deus, não é ficar falando com o seu problema, não é ficar murmurando com você mesmo, assustado e preocupado, né, com a sua vida, com o seu dia a dia, com a situação que você está vivendo. O momento que nós entramos na presença de Deus é o momento de nós falarmos com Deus para vivermos, né, um momento de esperança, um momento onde nós renovamos as nossas forças, um momento que nós renovamos as nossas forças para podermos ir e podermos ir e podermos ir e podermos ir, porque existe uma jornada longa, irmãos amados, né? A nossa jornada é curta para alguns, mas para a maioria é longa. Porque existem propósitos de Deus, nessa vida para nós, e nós não sabemos quais são esses propósitos, mas existem propósitos de Deus para as nossas vidas, e Deus, Ele não vai, né, fazer acontecer nada na nossa vida enquanto não acontecerem os propósitos de Deus nas nossas vidas. E às vezes você olha assim e fala: poxa, fulano morreu com 20 anos de idade. Os propósitos de Deus foram cumpridos na vida dele, e todas as oportunidades que ele deveria ter aconteceram nesse mundo. Assim como nós, se nós morremos com 80, 90 anos, é propósito de Deus para as nossas vidas, de nós vivermos aquilo que Ele estabeleceu para nós neste mundo, né? Segundo aquilo que Ele deseja que nós façamos neste mundo. Às vezes, porque nós somos teimosos, Ele tem que nos aperfeiçoar, ou às vezes porque Ele quer nos usar ainda mais nesse mundo. E às vezes, irmãos, mas vai ir de 90 anos, Deus vai usar. Eu olho assim, às vezes, as coisas, as situações, e muitas vezes as pessoas, elas não percebem aquilo que pode acontecer através de uma vida, porque um avô, um bisavô, velhinho, né? Velhinho já, pode dar uma palavra de bênção para um neto, para um bisneto. Pode dar uma palavra de bênção para um filho. Um velhinho, ele pode ser usado por Deus, sim. Sabe? Em momentos que Deus deseja, e às vezes o propósito de Deus é, né, que Ele dê uma palavra de bênção. Que Ele ainda continue dando palavras de bênção, né? Às vezes ninguém dá bola mais, mas a palavra de bênção Deus vai honrar. Existem propósitos nas nossas vidas neste mundo, irmãos. Por isso você deve prosseguir e avançar, né? E Deus nunca deixará você abandonado. E Deus nunca deixará você sozinho. Você pode acreditar nisso, né?
Você não precisa ter medo do seu amanhã, porque o seu amanhã pertence a Deus. E Deus sabe cuidar de você. E Deus sabe aquilo que Ele tem que fazer, né? E Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Então ninguém vai conseguir impedir aquilo que Deus tem para você. Ninguém vai conseguir impedir aquilo que Deus tem para você, a não ser você mesmo, com as suas atitudes, às vezes, que impedem ali das coisas maravilhosas de Deus acontecerem, né? Se você olhar o livro de Oséias aqui, quando nós terminamos, né? Eu vou ler de novo o último versículo. Quem é sábio, que entenda estas coisas, quem é inteligente, que as compreenda, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles. Os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Ou seja, os caminhos de Deus farão com que nós avancemos e farão com que os ímpios caiam nestes caminhos, né? Todos serão guiados pelos caminhos de Deus, mas, né, os ímpios cairão no meio do caminho, sairão, né, da jornada no meio do caminho por causa das suas transgressões, mas os justos andarão por este caminho, trilharão o caminho de Deus, né? Olha as revelações de Deus, irmãos, né? Olha as revelações de Deus, né? Os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão nele, sabe? É revelação de Deus, e nós temos que nos apegar a isso, sabe? E falar: eu vou em frente, eu vou andar sim por este caminho, porque eu vou chegar lá. Porque, né, assim como você vai alcançar a vida pelo poder da palavra, os justos, os injustos, os transgressores cairão por causa da palavra. Cairão por causa da palavra. A dor, a aflição, a angústia, ela se torna uma doença, depressão e outras doenças demoníacas mais que estão por aí, né? Por conta da inundação desses sentimentos e da falta de vigor espiritual das pessoas que não conseguem vencer esses sentimentos. Hoje você ouve, né, diversas situações que as pessoas estão vivendo, que são situações que deveriam ser vencidas no mundo espiritual. Que deveriam ser vencidas no mundo espiritual. Mas que as pessoas, elas estão o quê? Se deixando envolver pelas circunstâncias desse mundo. Estão vivendo como se fosse uma doença, gerando ali destruição, gerando ali, sabe, angústia, tristeza e dor. Vocês ouviram falar aí da jogadora de vôlei lá? Como é que ela chama mesmo? Valesca, né? E eu vi a notícia assim e me deu muita tristeza, sabe? Porque é uma vida que transmitia uma grande falsidade, uma alegria que não existia, né? Um sucesso que não existia, e pelas circunstâncias que rodearam a ela, simplesmente ela decidiu desistir. Irmãos, sabe, esses momentos na vida de todos nós, a influência negativa de circunstâncias na nossa vida acontecem. Só que nós olhamos para Deus, irmãos, e nós acreditamos que nós vamos vencer. Nós acreditamos que nós vamos superar. Nós acreditamos que nós vamos em frente e as coisas acontecerão como Deus deseja, né? Então,
A gente olha às vezes para determinada pessoa e a gente acha que está tudo normal com ela, né? A gente acha que está tudo normal. Mas sem Jesus nós nada podemos fazer. E sem Jesus não existe normalidade. Porque, né, a pessoa ela se torna alvo fácil daquele que quer destruir. E essa destruição vem em alguns momentos, porque com certeza ela teve todas as oportunidades neste mundo, né, para que ela pudesse o quê? Ter um encontro verdadeiro com Deus, para que pudesse vencer. E você sabe, meu irmão e minha irmã, você se lembre disso. Quando vier a dor profunda ou a dificuldade imensa na sua vida, você se lembre que você não pode desistir. Você se lembre que você não pode desistir. Fala, não posso desistir, porque Deus está comigo. Eu não posso desistir porque Deus está comigo, então eu vou conseguir. Deus está comigo, então eu vou conseguir. E às vezes a gente espera tantas coisas de Deus, e Deus faz de forma diferente, mas Ele faz. Mas Ele faz, porque é do jeito dele que é o certo. Do nosso jeito talvez não desse certo. A gente tem uma expectativa, e a nossa expectativa ela não acontece, acontece de outro jeito. Mas o jeito de Deus é o jeito certo sempre. Nós vamos conseguir vencer através do jeito de Deus, sempre nas nossas vidas. Então você doutrine a sua vida. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Você doutrine a tua vida para esse contexto, sabe? Se a palavra de Deus vai te dar alegria, então leia. Se a tua oração vai te trazer conforto espiritual, então ore. Se a tua adoração vai te fazer sentir Deus, então adore. Acredite. Então você fale assim, quando você tiver, sabe, meio friozão, quando você estiver assim, meio esquisitão, você fala assim, pô, estou precisando ler a palavra, estou precisando orar, estou precisando adorar. Você fale isso, e você faça, e vai vir a resposta. E vai vir a resposta. E a resposta virá, porque você fez. Aí quando nós deixamos de fazer, não tenho força para ler a Bíblia, não tenho força, eu estou tão angustiado que eu não tenho força. Aí eu não tenho força para orar, aí eu não tenho força para adorar. Então você está morto. Então você já está morto, porque, sabe, irmãos, sabe, e tudo isso nós passamos nesse mundo. Aí se nós nos entregarmos à nossa força, né, nós vamos ser fracos, e o fraco morre. Então, sabe, o cristão é diferente dessa pessoa que talvez você conheça e você tenha de exemplo de atitudes que talvez você tenha visto, e talvez de atitudes até que você já tenha tido. E quantas vezes eu já ouvi isso? Não tenho força para isso, não tenho força para aquilo, não tenho força para aquilo outro. Mas por que você não tem força? A opressão é muito grande. A opressão está sendo muito grande porque houve alguma falha. E óbvio, às vezes a gente ora, às vezes essas pessoas, acontece isso com as pessoas, e Deus tem misericórdia, e nós devemos orar em favor dessas pessoas, mandando embora esse espírito terrível e demoníaco. Mas se a pessoa não aprender, vai voltar. O pastor ora, o fulano ora, o irmão ora, Deus abençoa. Mas se a pessoa ela não tiver sabedoria de agir na próxima vez, vai acontecer de novo. E aí a pessoa vai falar de novo, eu estou sem força. E nós, sabe, irmãos, não podemos dizer isso para Deus. Não podemos dizer que nós não temos força, porque nós temos força, a força de Deus. É Ele que nos dá força.
Nós não temos direito de falar coisas, irmãos. Nós não temos o direito de falar coisas, né? Às vezes quantas vezes, irmãos, ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Esses dias aí eu cheguei na presença do Senhor e falei: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, né? Porque eu devia ter tido uma atitude, eu não tive. Senhor, me perdoa, né? Porque às vezes, né? Às vezes a gente é pego pelas emoções, e eu, graças a Deus, irmãos, transmito muito pouco das minhas emoções para as pessoas, mas às vezes eu transmito as minhas emoções para Deus, e às vezes eu transmito as minhas emoções para Deus errado, e isso me incomoda, e eu tenho que pedir perdão a Ele, né? Eu sei que eu não posso transmitir as minhas emoções erradas para o meu irmão, e dificilmente eu faço isso, raramente eu faço isso, transmitir as minhas emoções para o meu irmão, mas para Deus eu faço isso. E quantas vezes essa transmissão é equivocada, e eu tenho que pedir: Senhor, eu falei isso, não devia ter falado, porque a tua palavra, ela fala diferente, sabe? Então nós, como cristãos, devemos ser cristãos e viver o poder da palavra de Cristo para as nossas vidas, né? Para que nós possamos viver de forma diferente nesse mundo, sendo tremendamente usados por Deus neste mundo. Tremendamente usados por Deus nesse mundo. E eu vou falar para você agora, preste bem atenção. Preste bem atenção. Vou até tomar uma água. O primeiro lugar que Deus vai te usar na sua família. O primeiro lugar que Deus vai te usar na sua família. Se você está sendo pouco usado na tua família, tem um grande problema na sua vida. Como é que você vai ser usado lá fora se você está sendo pouco usado dentro da tua casa? O primeiro lugar que Deus usa, que Deus nos usa, é na nossa família. Que você compreenda isso também, sabe? E que você, sabe, que tem anseio, sabe, né, de ser usado por Deus para ministrar aquela vida lá. Olha, preciso falar de Deus para ela, né? Se preocupe com a tua casa também. Se preocupe com aquela vida, mas se preocupe com a tua casa também. De como você está ministrando Deus ali, de como você está ministrando Jesus ali, de como você está abençoando a sua casa ali, né? De como você está agindo ali, como está sendo a sua postura ali, né? Porque às vezes, irmãos, a pessoa, ela vai para a sua casa, ela sai do seu trabalho e vai para a sua casa, e ela sente, olha só que coisa incrível, às vezes a pessoa se sente mal de ir para casa. E eu tenho que ir para casa. Está no trabalho, está chegando em casa, começa a vir angústia, começa, sabe, a vir tristeza. A pessoa está indo para casa, começa a vir tristeza, angústia. Quando deveria ser um momento onde você vai sentir muita alegria, né? Porque é o lugar que Deus te proporcionou, ali você vai encontrar sua família, ali você vai, né, sentir a paz de Deus, a paz de Cristo, ali você vai sentir as coisas são de Deus. Sinta alegria. Está errado. Quando a pessoa ela começa a sentir alguns sintomas, é porque está tudo errado, irmãos. Está tudo errado, está tudo errado. Então perceba os sintomas, né? Perceba os sintomas, para que você possa agir em relação a isso e você tenha saúde espiritual para a glória de Deus. Irmãos, eu vou ler só mais um versículo, vamos ministrar e vamos encerrar. Olha só o que Deus fala. Olha só o que Deus fala.
no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 8 e 9. Oséias 2, 8 e 9, o Senhor fala assim, falando de Israel. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho, o azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro, para eles usarem para Baal. Portanto, farei com que no devido tempo, ela devolva o meu trigo e o meu vinho. Tirarei dela a minha lã e o meu linho, que deviam cobrir a sua nudez. Deus está aqui, irmãos, lamentando, que o povo não reconhecia que era Deus que estava cuidando dele, tinha dado todas as providências a eles, e eles usaram tudo aquilo que Deus deu para fazerem abominações. Para fazerem ídolos, para cobrirem ídolos de ouro, para cultuarem deuses estranhos. Pegaram as providências de Deus e as riquezas que Deus deu para agirem de forma terrível em relação a Deus, É como se Deus cuidasse da sua vida aí e tal, É como se Deus te desse providência, é como se Deus ali, desse força e vigor e inteligência para você adquirir riquezas, e você pega as riquezas que Deus te deu e abre uma casa de prostituição, e abre uma empresa que proclama aquilo que Deus condena. É como se as pessoas fizessem desta forma. É como se nós olhássemos para essa circunstância, fosse algo parecido com isso, embora fosse algo assim extremamente terrível, porque eles começaram a rejeitar ali, que tudo vinha de Deus para poderem agir segundo ali seus propósitos, seu coração, fazendo coisas abomináveis ao Senhor, que era o quê? Cultuar a Baal. Baal é o diabo, na verdade, E ele falou, no devido tempo, tudo isso vai ter que ser devolvido. Tudo isso vai ter que retornar. Então, que você esteja atento, porque no devido tempo, esses que praticam essas atitudes perecerão. Sempre perecerão. E que você admita e que você viva, os momentos que Deus te deu aqui, entendendo que tudo veio dele. Que tudo veio dele, Que a tua inteligência, a tua sabedoria, que a tua família, foi Deus que te deu. Que os teus bens foram Deus que te deu. Que você se sinta, amparado por isso, E tem pessoas que falam assim, Ah, Deus me deu, se eu não trabalhar eu quero ver. Ah, é? Deus pode fazer com que você não trabalhe, E as pessoas, elas não estão compreendendo essas situações, Mas que você neste domingo, que você se alegre muito com aquilo que você ouviu aqui hoje. Que você se alegre muito, com aquilo que Deus deixou às nossas vidas. Que você se alegre muito por tudo aquilo que Deus já te deu. Você se alegre muito, independentemente de você achar que você precisa de mais. Deus pode te dar mais, mas Deus já te deu muita coisa. Se alegre muito nisso. E Deus é o teu provedor. Ele não vai deixar de cuidar de você, se você andar nos caminhos dele. Porque os transgressores perecerão neste caminho. Então cuide de andar no caminho de Deus.
E compreenda que você precisa de Jesus e você precisa viver ao lado dele. Não se esmoreça no meio da tua jornada, porque Deus pode te dar força. E se você esmorecer e desistir, é porque você não acredita que Deus pode te dar força. Você não acredita na palavra do Senhor. Você sinta alegria de orar. Você sinta alegria de ler a palavra. Deixa a palavra de Deus falar contigo. Deixa Deus falar contigo na palavra, E quando você lê um versículo bíblico, você se alegre no poder da palavra. Você se alegre e fala: opa, essa palavra é maravilhosa, essa palavra para mim, Você quer ver uma palavra que eu acho maravilhosa assim? Quando Deus fala assim que a força do nosso inimigo é como uma tempestade contra o muro. Eu lembro dessa palavra. Eu falo assim, e Deus fala: eu sou um muro de fogo ao redor de vocês. E ele fala: a força do inimigo é como uma tempestade contra o muro. Não dá para se alegar, não dá para ficar triste com essa palavra, né, irmãos? Não dá para não ficar alegre e falar assim: opa, ei. Não dá, irmãos, não dá para não sentir alegria e sentir o poder daquilo que ele falou. Não dá. Eu acho que eu estou parecendo um bobo, né? Mas é assim que eu sinto, Essa é a verdade, do meu sentimento, e é isso que me dá força. E é por isso que eu vou em frente. E é por isso que eu não desisto. Porque tudo que é de Deus é muito forte. Fique de pé que você vai receber o poder de Deus agora, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu papai. Senhor Deus altíssimo e tremendo, Deus de toda a terra. Senhor Deus que escreveu, Senhor, essas palavras maravilhosas para as nossas vidas, Senhor. Senhor Deus, labarroudecanda labassubi, ayalabaxéia, serebicondolobicanda labalabalabalabacheias, rica labalabaxéia, suri, jarahaya, sub. Cerebri clobre clibichaya surianda eliminanda Senhor Deus tremendo e poderoso, Senhor. Sabemos que Tu estás aqui, Senhor, e a Tua palavra disse, Senhor, que Tu ouvirias a oração que saísse, Senhor, do Teu templo, Senhor da glória, Pai. Pai, esse lugar foi consagrado a Ti, Senhor. Este lugar foi consagrado, Senhor, para que, Senhor da glória, Pai, Tu falasse, Senhor, neste lugar. Este lugar foi consagrado, Senhor, para que Tu curasse, Senhor, vidas neste lugar. Este lugar, Senhor, foi consagrado para que, Senhor, Tu libertasse cativos neste lugar, Senhor. E Tu nos garantes, Senhor, de toda a glória que Tu ouves, Senhor, a nossa oração, Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, derrama como uma cachoeira óleo sobre este lugar agora, Senhor. Oh Deus, como uma cachoeira, Senhor da glória, envolve este povo, Senhor, no Teu óleo. Envolve este povo, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, oh Deus, no Teu Espírito Santo, Senhor. Envolve a Tua igreja no Teu poder, Senhor. Envolve a Tua igreja no Teu poder, Senhor, no Teu poder e no Teu poder e no Teu poder, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos deste óleo, nós precisamos, Senhor, da Tua graça, nós precisamos do Teu Espírito Santo, nós precisamos, Senhor, da glória de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor, Pai. Nós precisamos, Senhor, mais e mais de Ti, Senhor. Por mais que Tu nos dás, Senhor, nós temos sede, Senhor.
Nós temos sede de Ti, Senhor da glória, Pai. Nós temos sede, Senhor. Oh Deus, então vem e sacia a nossa sede, Senhor. Sacia a nossa sede, Altíssimo, revela-te, Senhor. Revela-te a este povo, Senhor da glória, Pai. Mais uma vez, Senhor, de toda a glória, revela-te, Senhor. Revela-te a tua igreja, lava oude canta, lava subia e lava cheias. Que o teu óleo, Senhor, que o teu óleo, Senhor da glória, Pai, oh Deus, inspire os corações aqui neste dia, Senhor. Muda os corações, muda as mentes, Senhor. Dá sabedoria conforme disse a tua palavra. Porque tu disseste, Senhor, que quem é inteligente, Senhor, e sábio, compreenda as tuas palavras. Nos dá inteligência e sabedoria, Senhor. Dá inteligência e sabedoria a este povo, Senhor. Uma inteligência intransponível, Senhor, da glória que vai além da ciência e do natural, Senhor. Dá sabedoria, Senhor, e conhecimento a este povo, Senhor, para que possam, Senhor, discernir aquilo que está à frente, Senhor, para que possam discernir, Senhor, as mentiras do diabo, para que possam discernir a igreja fria, para que possam discernir a igreja que não tem nada de Ti, Senhor, para que possam discernir, Senhor, da glória como devem ser, Senhor. Como devem ser, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, faz esta obra mais esta vez, Senhor. Faz esta obra mais uma vez, Senhor da glória, Pai. Pai, no dia de Pentecostes, Senhor, Tu desceste como fogo, Senhor. Desce como fogo agora, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre este povo, Senhor. Que este povo saia daqui hoje, Senhor, feliz e alegre, Senhor. Que este povo saia daqui hoje, Senhor, cheio do Teu Espírito Santo, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Como Tu tens anunciado, nós precisamos de Ti, Senhor. Então, Senhor, faça parte, Senhor. Então, Senhor da glória, Pai, oh Deus, não desgruda, Senhor da glória, Pai. Não desgruda, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Papai, abençoa a Tua igreja, estas vidas que aqui estão, Senhor, para que sejam cheias do Espírito Santo, Senhor. Para que sejam cheias do Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado.